Bem-vindo à Clínica da Família. Hoje nós estamos começando nossa 7ª lição sobre se preparando para a morte dos outros. A gente está falando sobre o que fazer antes, durante e depois o falecimento de uma outra pessoa. Os primeiros 3 lições a gente falou sobre antes. Primeira lição, a gente deve dar nosso coração a Deus. Segunda lição, nós devemos dar nossos desejos a Deus. Nós devemos aceitar a vontade de Deus e nós devemos entregar outra pessoa a Deus. Essas são coisas que a gente deve fazer antes que uma pessoa morre. Um ente querido, antes que ele fique doente. A gente deve estar vivendo para Deus. E quando ele fica doente e muito mal, sem certeza a gente deve fazer essas coisas, preparando o nosso coração de aceitar a vontade de Deus numa boa. E na terceira lição, a gente falou o que a gente deve fazer nos últimos horas da vida da pessoa. A pessoa que talvez está em coma ou está medicado e mal pode conversar, talvez nem nos reconhece. O que a gente pode fazer neste hora? E depois a gente começou a falar sobre durante o velório, durante o tempo com a pessoa que está em luto, antes do sepultamento. A gente falou em lição 4, como nós podemos ajudar outros lá no velório. Nós falamos sobre como nós podemos honrar a Deus falando com outras pessoas no velório. E a última vez, na 6ª lição, a gente falou sobre 3 das 6 promessas que Deus tem para aqueles que estão sem esperança, aquelas pessoas que estão muito tristes, que estão abatidas. O que a gente pode falar com eles? E hoje a gente quer falar sobre os últimos 3 promessas de Deus que a gente deve usar para para ajudar outras pessoas. Primeira coisa, a 4ª promessa é que não somente o descrente, o crente perdido, o crente no céu, mas nós devemos reconhecer que tudo para nós não é perdido. Sim, a gente vai sentir falta. Às vezes a gente é preocupado. O que o futuro tem para mim? Como eu vou aguentar? Como isso, etc. E a 4ª promessa é que Deus tem um lugar para nós melhor no futuro. Nós somos apenas aqui peregrinos e que Deus tem alguma coisa preparado bem para nós também. A Bíblia fala, principalmente no Velho Testamento, muito sobre nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros aqui nesta terra e que Deus tem alguma coisa muito melhor esperando para nós. E em Abraão, em Gênesis 23:4 diz: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dá-me possessão de sepulcro convosco, para que eu sepulto a minha morta de diante do minha face. Abraão estava dizendo que sim, ele queria um lugar para a sua esposa, mas ele reconheceu que nossa temporada aqui na terra é temporário
o corpo vai para o chão, mas que um dia ele vai encontrar ela no céu. Talvez ele não entendeu tudo como a gente entende, mas ele entendeu que este período aqui na Terra é transitório. A gente tem alguma coisa melhor no futuro nos esperando. Hebreus 11, versículos 9 a 10 diz: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Num sentido, ele está pensando sobre céu, a presença de Deus, está pensando sobre o milênio no futuro, possessando a terra, a nova terra, Jerusalém, etc. Então, Deus tem algo no futuro para nós. Davi mencionou a mesma ideia em Salmo 39, versículo 12, que diz: ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Embora que Davi tinha muitas possessões, estava rei, ele passou momentos difíceis, mas ele reconheceu que nossa temporada aqui na terra é temporário, que nós temos algo muito melhor no futuro. Então nós não devemos viver na presença, nós não devemos viver no momento. Sim, nós devemos considerar o que a gente deve fazer, como a gente deve reagir no momento, mas nossos olhos devem ser fixados sobre o futuro. Nós devemos perguntar: Deus, o que você quer que eu faça agora, em visto que eu quero agradar o Senhor e que o Senhor tem algo bom para mim no futuro. Pedro disse na introdução do seu primeiro carta, ele falou em 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, como estrangeiros aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Ele reconheceu que tinha pessoas fora da terra de Israel. E talvez esse não é o melhor versículo realmente de usar, mas tanto faz se você não faz parte da sua terra, Deus tem algo especial para você. Paulo falou em Filipenses 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, e de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transforma o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder e sujeição também a si todas as coisas. Então, nós temos algo muito melhor para o futuro. Então, a quinta coisa, nós devemos dar um bom testemunho para pessoas sem esperança. Infelizmente, muitas vezes, no velório, há conflitos, há argumentos, há desacordo, em vez de apenas luto. E o descrente percebe isso. E ele não veja nenhuma diferença entre nós. E nós devemos evitar
brigas, evitar problemas e dificuldades. Faz tudo, mostra tudo através de nossa atitude que nós temos a vitória em Cristo, que nós somos diferentes, que nós podemos ter tristeza sim, mas não como o mundo. Nós não estamos como o mundo. Mateus 5:9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Infelizmente, às vezes no velório, a gente precisa agir como um pacificador. Nós temos de lutar para mostrar para as outras pessoas que a gente não é como o mundo, que nossa esperança vai nos dar esperança em Cristo. A última coisa que eu quero mencionar hoje é que nós temos a promessa que Deus será conosco no futuro. Aqui eu estou falando aqui na terra. Ele vai suprir nossas necessidades. Ele vai nos guiar. Ele vai ser nosso esteio. Eu lembro quando meu pai faleceu e a minha mãe estava bem doente no mesmo tempo e estava recuperando. E eu lembro antes que ela se foi nos Estados Unidos, eu era missionário aqui, mas eu tinha o privilégio de voltar para duas semanas para estar com a minha mãe. A gente chegou lá no dia do culto e quando eu estava pronto para sair, minha mãe estava deitada no meu sofá e eu sentei no chão ao lado dela e perguntou para ela como está. E ela estava me olhando, mas o que me animou muito, falou: eu sei que eu vou sentir falta de papai, mas eu sei que Deus vai cuidar de mim, eu estou bem. Então, esse foi um grande encorajamento para mim, mostrando sim tristeza, mostrando sim a falta, mas ela sabia que Deus ia cuidar dela, que ela tinha um braço que ia sustentar ela e que as coisas vão bem no futuro. E nós devemos reconhecer isso, que Deus vai estar conosco. Apesar de nossos problemas e dúvidas, Deus vai estar com a gente. Provérbios 3, 5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Se a gente confia nele, se a gente anda com ele, se o nosso ser está em harmonia com ele, ele vai nos guiar. Se a gente está seguindo ele, ele vai providenciar todas as nossas necessidades. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A gente pode dar confiança na pessoa que está super triste, que Deus vai estar com ele, que a gente precisa buscar ele, não afastar dele, não ficar zangado com Deus, mas buscar ele. Salmo 37, 25-26. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadecer-se sempre e empresta
e a sua semente é abençoada. Se a gente anda com Ele, se a gente é justo, a gente não vai faltar. Coisas podem ficar apertadas, mas Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Então nós devemos, no velório, se dá oportunidade para ajudar os queridos, as pessoas que estão sem esperança, que é super triste, ajudar ele com as promessas de Deus. E a gente pode ajudar outras pessoas a ser um grande testemunho da graça e amor de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado por estes momentos. Pedimos que o Senhor nos ajude para ser uma bênção para os outros, de se apoiar sobre essas mesmas promessas, se é necessário. O Senhor é tão bom, o Senhor tem tantas coisas para nós, para todo mundo, tanta fase, o estágio de vida em que a gente fica. Abençoa esses pensamentos. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. A próxima vez a gente vai falar sobre o que a gente deve fazer depois o sepultamento, depois o velório. Deus abençoe. Até a próxima vez.